No vídeo dessa terça-feira, falamos sobre um marco histórico dentro do mercado de criptoativos, em mais específico sobre o mercado de opções dentro do mercado cripto. Falaremos um pouquinho também sobre as últimas atualizações relacionadas ao cenário macroeconômico, vimos dados de inflação ao consumidor serem divulgados hoje nos Estados Unidos e eu trago a vocês não só os resultados desses dados, como também as consequências aos mercados dentro de um cenário de curtíssimo prazo. Aproveitaremos para falar um pouquinho sobre a Polygon e as suas parcerias ativas, um ativo que eu particularmente viso bastante aí para o próximo ciclo de alta e alguns outros assuntos relacionados ao mercado cripto. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como sempre, já peço a você que me assiste para que deixe suas contribuições nesse vídeo, aquele likezão, é de graça. Se você ainda não é um inscrito, aproveita para se inscrever e, claro, aproveita para ativar também o sininho de notificações para sempre ser notificado pelo YouTube quando um vídeo novo for ao ar aqui no nosso canal. E apenas lembrando, temos vídeos novos 100% gratuitos todos os dias aqui na Liga Cripto. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, falaremos sobre alguns temas bem distintos, porém muito importantes, um vídeo que será curto, porém muito informativo. A gente acompanhou aí uma volatilidade insana nesse início de semana, tanto dentro do mercado cripto quanto fora dele, né? O Bitcoin revisitando aí patamares de 37 mil dólares, retornando a patamares de 35, voltando até mesmo a 34, no momento da gravação desse vídeo lutando para retomar os 36, e já fora do mercado cripto, a SP500, principal índice da Bolsa Americana, chegou em 4.500 pontos, demonstrando um pump bem forte aí nas últimas 24 horas, um ganho mais de 700 bilhões de dólares às ações pelo mercado acionário norte-americano. Então, tirando como conclusão, o Bitcoin de certa forma descolou um pouquinho aí da SP500, já que não demonstrou tanta volatilidade e não acompanhou esse pump aí visto dentro do mercado acionário. Um dos principais motivos pelo esse pump foi principalmente o dado de inflação ao consumidor sendo divulgado nessa terça-feira, o IPC referente ao mês de outubro, que veio abaixo das expectativas mais uma vez, né? As projeções traçavam pra gente que o IPC viria em 3,3 no anual, depois de ter sido reportado em 3,7 na última divulgação, e que a inflação mensal ficaria em apenas 0,1. A última vez que foi reportado ficou em 0,4. O que vimos, na verdade, foi uma inflação muito abaixo das projeções, mostrando que o processo desinflacionário da economia norte-americana continua a todo vapor em caminho correto. Isso, de certa forma, é positivo ao mercado de renda variável, porque o Fed não precisa trazer novos apertos monetários, o que obviamente seria ruim aos principais mercados de renda variável, tal como o mercado acionário americano e, claro, o mercado de criptoativos. Portanto, a inflação controlada é uma coisa muito positiva, porque traz um sentimento positivo para a economia norte-americana, já que novos apertos não serão necessários, os apertos que foram feitos no passado estão sendo suficientes até o momento para controlar a alta dos preços na principal economia do mundo. Então, o IPC ficou em 3,2%, a inflação veio em 0%, não tivemos inflação nos Estados Unidos durante o mês de outubro, o que é bem positivo. Falando sobre o macro, é o que eu separei para vocês durante essa terça-feira. Muita atenção para o decorrer da semana, já que veremos os mesmos dados de inflação sendo reportados tanto na zona do euro, quanto na Alemanha, como também, é claro, no Reino Unido. E é válido lembrar também que durante essa semana ainda veremos outros dados de inflação, tal como o IPP, o Índice de Preços ao Produtor, e, claro, diversos membros ligados ao FOMC deixando discursos, o que deve trazer pistas para a gente sobre a próxima reunião de políticas monetárias em 13 de dezembro desse ano, como também nas primeiras reuniões de políticas monetárias e o que deve ser feito pelo comitê votante do FOMC no próximo ano de 2024. Com a inflação sendo controlada desse jeito, a gente pode ver, quiçá, corte de juros mais cedo do que se espera nesse momento, o que está marcado somente a partir do segundo semestre do ano que vem. Mudando agora um pouquinho de assunto, falando um pouco mais sobre cripto, falando sobre XRP, que foi muito comentado aí principalmente ontem, depois de um pedido falso aí feito pela BlackRock, um pedido de ETF para também a XRP, né? Primeiro foi feito para o Bitcoin, que estamos aguardando aprovação, recentemente também foi divulgado que foi feito pela Ethereum, e ontem trouxeram essa informação de que a BlackRock teria feito um pedido também para a XRP. E é claro que quando isso veio a público, a XRP demonstrou uma imensa volatilidade,
verdade mostrando até mesmo um pump voltando acima do patamar de 70 centavos, um patamar que não era visto há algum tempo. Poucos minutos depois, poucas horas depois, foi divulgado que na verdade esse pedido pelo ETF era falso e que a BlackRock não tomou esse tipo de atitude. E aí, aproveitando esse assunto, trazendo a título de informação para vocês, eu trouxe esse tweet do Jeremy Rogan, que inclusive é um entusiasta do meio cripto, né? Muito se fala sobre o XRP, ele sempre comenta sobre esse criptoativo, acompanha o processo entre SEC e Ripple que vinha acontecendo, e agora ele trouxe essa informação ontem sobre esse pedido que supostamente teria sido feito pela BlackRock. Ele falou que é uma fraude, mas que na verdade é uma fraude bem fácil de ser cometida e na verdade custa apenas $500, né? Tudo que você precisa fazer é colocar esses dois documentos aqui que ele inclusive deixou nesse tweet, um pedido de ETF para esse criptoativo lá no estado de Delaware, né? Basicamente você paga esses $500 e você coloca um placeholder dentro do website necessário para ser aprovado ou reprovado. Então você colocar um pedido formal para aprovação de um ETF spot de XRP é na verdade muito fácil, muito mais fácil do que se parece, e por isso foi na verdade uma fraude muito fácil de ser cometida e custou apenas $500, né? Muito começou a se levantar probabilidades sobre outros acontecimentos com outros criptoativos, portanto apenas aguardem aí os principais portais de notícia divulgarem que de fato essas informações são verdadeiras, né? Caso a BlackRock faça um possível pedido, é interessante aguardar falas do CEO, pessoas ligadas de fato à empresa, para que então eles confirmem que isso é verdadeiro, que essa informação é verdadeira, para que você não caia possivelmente em golpes e aí compre algo ou entre em uma posição alavancada e na verdade é uma mentira e você pode acabar tendo prejuízos com isso. Fazendo uma rápida pausa nesse vídeo, falando um pouquinho sobre os benefícios da Liga Cripto. Nesse momento entramos em Black Friday, é o nosso infoproduto Plano B, onde nesse momento você consegue adquirir com um baita desconto aí dessa Black Friday que está ocorrendo durante esse mês de novembro. É por tempo limitado, portanto aproveite essa promoção. E eu inclusive vou trazer um novo módulo ao nosso Plano B, que entrará aí nos próximos dias, provavelmente ainda nesse mês de novembro, e você adquirindo esse mês já vai receber esse módulo que será sobre airdrops. Vamos falar tudo sobre esse tema, quais os principais, os próximos para você ficar de olho e claro, como você pode pescar as próximas oportunidades, as ferramentas que eu utilizo no dia a dia para ficar atento aí aos principais airdrops que possam estar acontecendo dentro do curto, médio prazo. Trazendo alguns fundamentos para vocês, falando um pouco mais de on-chain, mas entraremos na verdade dentro do assunto de opções com criptoativos, inclusive falando sobre as operações para essa semana, uma certa atualização, mas antes disso trago a vocês aqui esse fundamento que dá o argumento para muitos de que possivelmente o mercado de bear market já finalizou. Então, muito está dizendo sobre isso aqui, 80% dos endereços de Bitcoin nesse momento estão em lucro, ou seja, muita gente acumulou durante esse período de baixa, muita gente fez um preço médio, o famoso DCA, e já com esse pump recente, voltando acima de $35 mil, já está em verde. E aí, você está no lucro em Bitcoin? Deixa aqui embaixo nos comentários. Falando um pouco sobre esse marco histórico aí para o Bitcoin dentro do mercado de opções, que inclusive foi uma das chamadas para o nosso vídeo de hoje, o mercado de opções em posições abertas chegou a um nível recorde de 16 bilhões, algo que nunca foi visto antes. Muitas opções abertas, principalmente de calls, o que traz para a gente a informação que muitos operadores, muitos traders estão apostando na alta do criptoativo, né? Então, trazendo para vocês esse site aqui da CoinGlass, que mostra para a gente de forma um pouco mais detalhada sobre isso. A gente tem aqui sobre os principais mercados com operações em opções disponíveis, mostrando para a gente que a grande maioria das operações visando calls, né, compras de call para esse ano, são em datas de vencimento para 29 de dezembro, ou seja, a última data disponível para esse ano de 2023 para negociar o principal criptoativo do mercado. Então, muita gente acreditando que o Bitcoin possa voltar acima do patamar de $40 mil, 45 ou até mesmo $50 mil. E para essa semana se viu um volume muito grande entrando ao mercado, tanto que fez para o número de operações abertas chegar nesse nível recorde. A gente viu aqui uma volatilidade insana no mercado e nesse momento muitos traders operando em compras de call visando o dia 17 de novembro. Então nesse momento muitas calls abertas. Se a gente for olhar aqui o
o range de call e put, muito mais call aberta do que de fato put, operadores compram o mercado, e muita gente inclusive visando o patamar de 37 mil dólares aí para o fechamento dessa semana, que será no dia 17 de novembro. Eu falei com vocês sobre algumas operações no início da semana, mais precisamente nesse último domingo, e aí visando o dia 17 de novembro eu falava sobre vendas de put em 30, 31, 32, que seriam patamares de difícil alcance aí para o principal criptoativo do mercado e que trariam lucros aí interessantes com um risco retorno até mesmo válido. E eu falava também para quem quisesse especular, possivelmente nessa janela de aprovação que está acontecendo ainda também até o dia 17, o que um dos principais argumentos para muitos estarem apostando na alta do criptoativo é a possibilidade de aprovação do ETF Spot ainda essa semana. A gente falava sobre compras de call em 38, 39, até mesmo 40 mil dólares, que nesse momento o Bitcoin está de certa forma bem distante, está em 35, faltam apenas aí 2 dias e 8 horas para a expiração dessas operações. Então, caso o ETF não seja aprovado, é muito difícil que a gente veja o Bitcoin alcançando esses patamares. Mas se tratando de um criptoativo tão especulativo e tão volátil, tudo de fato é possível. Eu, particularmente, que não quero apostar contra aí a alta do Bitcoin para essa semana, estaria apostando mais precisamente e com menos risco na queda dele, por isso falávamos sobre vendas de put em 32, 31 e 30. Já que falamos um pouquinho sobre operações visando 29 de dezembro, para você que não gosta de operar curto prazo, prefere longo prazo, aqui dentro da Deribit, como também na Bybit, você consegue realizar operações nesse range de tempo também. Então, pessoas que acreditam particularmente que o Bitcoin não retornará ao patamar de 30 mil dólares, ou caso retorne, ficará acima do patamar de 30 mil dólares no dia 29 de dezembro. Nesse momento, o mercado te paga cerca de 540 dólares para você ficar nesse risco de operação de venda de put em 30 mil dólares, o que basicamente significa que o Bitcoin não pode fechar no dia 29 de dezembro abaixo desse patamar. Caso isso não aconteça, você embolsará esse lucro da operação desse valor da premiação de 540 dólares, que é o valor pago nesse momento por compradores de put que acreditam que o Bitcoin vai estar abaixo do nível de preço de 30 mil nessa data, e aí caso isso não aconteça, você apenas embolsa esse lucro aí utilizando o seu Bitcoin como garantia para essa operação. O mesmo pode ser feito na Bybit, só que utilizando o SDC para a garantia da sua operação. Então, para você que está bullish no criptoativo, acredito que ele não retornará mais nesse preço, ou melhor, não fechará o ano abaixo desse preço, você pode ganhar cerca de 1,5% de um Bitcoin, mirando aí mais ou menos um tempo de 1 mês e meio, que é o que falta até o dia 29 de dezembro, particularmente 1 mês e meio, 1,5% sobre um criptoativo que você já deixaria parado, já que você não tem interesse de vender, com um risco baixíssimo, é verdade, já que o otimismo é muito grande, o mercado acionário pampando, dificilmente veremos aperto monetário, temos aí também a possível aprovação do ETF Spot ainda essa semana, ou quem sabe no início do ano que vem. É claro que o sentimento atual é muito mais otimista do que de fato pessimista ao principal criptoativo do mercado, como também para toda a indústria cripto. Então, dito isso, eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui, agradecendo a você que ficou comigo até o final e deixando o nosso próximo encontro marcado para essa quinta-feira. Te vejo lá!